Fala, trader. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal para a gente falar de mercado financeiro. Eu faço um vídeo por dia aqui no canal, tá? Eu faço um vídeo por dia e com esse um vídeo por dia, eu pretendo sempre procurar te trazer conteúdo relevante a respeito do mercado financeiro. E no final de semana, eu gosto de fazer análises com perspectiva do gráfico diário, gráfico semanal, tá? Para que você possa ter um parâmetro, uma referência aí que você possa usar, por exemplo, comparar com o seu plano de trading, e a partir daí você ter uma ideia, possível direção. É claro que aí tem que sempre comparar com o teu próprio plano de trading, né. Eu entendo que essas análises são importantes, no final de semana, porque essas análises nos ajudam, a gente fazendo uma análise quando o mercado está fechado, tá, isso nos dá a possibilidade de olhar para o mercado através de uma perspectiva sem emoção. Ok? Operar no mercado, é claro, tem emoção, né? A gente fica com medo de ganhar, de perder, vontade de ganhar, medo de perder. Então, isso é importante, tá? No final de semana, eu gosto da ideia de fazer um mapeamento. Apesar de que, no meu dia a dia hoje, eu não opero de forma manual, opero somente com robôs, tá? Então, o robô faz todo esse mapeamento. Mas eu peguei uma boa parte desse mapeamento que eu faço aqui com você e coloquei dentro do robô. Antes de entrar no tema do vídeo, nesse momento estão abertas as inscrições para a mentoria Legacy. Basicamente, é o meu legado com tudo aquilo que eu sei, aquilo que eu uso, e que funciona para mim no meu dia a dia. Inclusive, acesso às minhas ferramentas, ao meu robô, etc. Enfim, dá para que você possa usar aí na sua conta e gerar dinheiro de forma automática no mercado financeiro. Não é nada, é um material para que você seja independente, tá? E existem ferramentas muito bem desenvolvidas, muito avançadas, tá? Mas a gente ainda está falando de mercado financeiro. Então isso quer dizer o quê? Que para que a gente seja capaz de gerar dinheiro, a gente precisa estar disposto a tomar risco. Então o risco ele está sempre, sempre vinculado, muito próximo, né? É irmão gêmeo da recompensa. O risco é irmão gêmeo da recompensa. Olha que frase legal, hein? E pensar nisso é importante, porque a gente às vezes quer ter um resultado extraordinário, mas não quer correr risco, não aceita pagar o preço do risco. Então, basicamente, aí não dá, tá? Então, se você tiver interesse em entender sobre a mentoria Legacy, clica aqui embaixo. O primeiro link vai estar aqui. Clica aqui e você vai entender como funciona a mentoria. E aí, se fizer sentido para você, será muito bem-vindo. Inclusive, é para a gente trabalhar em uma oficina, um período de tempo criando ferramentas usando tecnologia mais avançada que nós temos hoje, né, inteligência artificial e assim por diante, tá bom? Ó, clica aqui, vem participar. Muito bem, vamos para a tela para a gente falar a nossa análise de hoje. Vou te mostrar aqui. Ok, aí está a tela. Bom, eu vou passar por todos os pares rapidamente aqui para não tomar muito seu tempo e o vídeo não ficar extenso, tá? Aldecad, o que eu vejo? Estrutura de baixa nesse momento e início do rompimento de um potencial nível de suporte. Então a gente consegue observar aqui no Aldecad, nesse momento, ó, queda importante, veio até a zona extrema aqui embaixo, tá? Fez uma retração, aqui ficou um pouco lateralizado e agora essa semana que passou, começa a mostrar possível sinal de rompimento, especialmente desta região de suporte no gráfico diário. Se ele romper, se ele conseguir passar mais especificamente, né, para baixo desta região aqui, Aldecad, tá, isso pode abrir espaço para mais queda durante essa semana, agora que vai do dia 16 ao dia 20 de junho, tá bom? 16 a 20 de junho. Um detalhe importante que eu quero te mostrar também uma coisa por aqui. O sistema de copy trading, as operações automatizadas, nesse momento estão, durante o mês de junho, né? A gente está no dia 15, metade do mês, estamos com 2,75% de rentabilidade esse mês, tá? Mês passado, de maio, foi 8,24%, agora estamos com 2,75%. Enfim, vamos ver como é que vai finalizar o mês de maio, tá? Mas já temos 2,75, que é muito legal, ok? Se você tiver interesse em entender também sobre o sistema de copy trading, copiar as operações, etc., de forma automática, basta você mandar mensagem para mim. O link também vai estar na descrição do vídeo. Bom, voltando então para a nossa análise. O DCHF
também vejo uma estrutura predominante de queda, a gente consegue observar um movimento de baixa importante, mas aqui o meu indicador já me mostra uma tendência de baixa, uma tendência de queda meio velha. E eu já fico com o pé atrás de pensar na continuidade da tendência nesse momento. Se eu tenho dúvida, eu não vou, tá? Eu prefiro não operar. Ao DJPY, também temos a estrutura de baixa. Aqui já fica bem claro, né? Evidente pra gente aí, a questão da correlação. Fica bem claro, né? Ao DCAD, ao DCHF, ao DJPY, todos de forma mais ou menos similar, apontando para baixo, tá? No caso do AUD JPY, o ponto principal de referência, eu diria que é essa linha de tendência de baixa aqui, cujo rompimento pode abrir espaço para movimento de alta. E aí, é claro, acompanhar o que vai fazer, ele vai fazer ao longo dessa semana, tá? Se ele romper, ele pode entrar em estrutura de alta. Ao DNZD, esse par aqui é muito ruim, tá? E eu olho mais aqui porque tem algumas estratégias que até funcionam bem, mas de forma geral é um par péssimo, não tenho opinião sobre ele, deixa quieto. Ao DSD, olha, palpite, só um detalhe, tá? Palpite é diferente de trade. Né? Um palpite é o quê? É uma opinião que você tem sobre alguma coisa, pode ser infundada, inclusive. Deixa eu mostrar minha cara mais de perto que vai ficar melhor explicar essa ideia. Um palpite é uma opinião que você tem sobre alguma coisa, né, sobre o funcionamento de alguma coisa, enfim. Mas esse palpite pode ser, inclusive, uma ideia infundada. Não faz sentido, ou você não consegue explicar por que você tem aquele palpite. Tá tudo bem. Você tem palpite, eu tenho palpite, etc. Nós temos palpites sobre a vida, sobre as coisas e sobre o mercado. Beleza. Agora, uma operação, um trade, é um palpite que ele consegue ser fundamentado baseado no teu plano de trading. Então, palpite sem fundamentação, você não deve operar, cara. No ponto final. Palpite fundamentado em um plano de trading, uma estratégia, um método, aí sim é quando você tem uma operação. Ok? Fiz essa distinção, agora eu posso dar meu palpite. Meu palpite aqui para você é que o AUDSD, se ele romper essa linha de tendência de alta aqui, ó, ele pode entrar em uma estrutura de baixa ao longo dessa semana. Temos aqui um wedge, né? Cunha, enfim. Dentro de uma estrutura de baixa bem marcada. Então, um movimento de queda. Aqui deve estar próximo do 61,8. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Ah, que coisa mais linda, gente. 61,8, exatamente nesse ponto. Então, AUD, USD, possível rompimento dessa linha de tendência de alta, né? Essa aqui, ó, que eu vou colocar ela em branco, um pouco mais espessa, e aqui em branco. Tá? Então, pode dar início a uma estrutura de baixa no AUD-USD. CAD CHF. Eu acho que esse negócio vai subir. Esse é meu palpite. Ok? Meu palpite é que esse negócio vai subir. Temos uma estrutura de baixa, a gente pode observar bem certinho, porém, está na fase 3 de baixa pelo indicador Trend Cycle. Ele me ajuda a entender a tendência. Qual que é a idade da tendência? E aqui, esse candle de sexta-feira, ó, esse aqui, já é um candle que mostra uma certa ignição. CAD CHF vai concretizar, ou vai, né, se estabelecer em uma estrutura de alta se ele conseguir romper essa região de resistência aqui no gráfico diário. Tá? Se romper para cima aqui ao longo dessa semana, pode ser que ele faça uma estrutura um pouco mais forte. CAD JPY. Temos um fundo duplo bem marcado aqui, fica bem evidente o nosso fundo duplo aqui, ó, nesta região. Tá? Esse fundo duplo é bastante importante, porque segurou o preço pelo gráfico diário, segurou 3 vezes. E agora ele está querendo mostrar o rompimento dessa região de resistência por aqui. Então, resistência, resistência, suporte por aqui. Se ele romper, ele pode vir buscar essa outra região de resistência aqui em cima. Tá? E é basicamente o que eu quero acompanhar ao longo dessa semana. Só um detalhe, voltando novamente aqui à minha cara. Essas análises que eu faço aqui não tem intenção de dizer que eu vou comprar ou vou vender. Não é isso. A ideia é te mostrar uma análise que pode servir como parâmetro de direção, referência para você. E aí, é claro, você vai comparar com o seu próprio plano de trading a sua estratégia. Tá? Não adianta você seguir cegamente alguém porque alguém falou alguma coisa. A ideia não é essa. Mas sempre você comparar. Então, por exemplo, voltando aqui, meu café está esfriando, né? Mas enfim, voltando por aqui, a gente consegue ver essa região de resistência. Se o CAD
JPY romper para cima dessa região de resistência, muito provavelmente vai aparecer uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. E aí, essa tendência de alta, né, considerando a direção do gráfico diário e a tendência de alta que aparece no gráfico de 1 hora, a gente pode pensar em negociar talvez a tendência de alta em H1, baseado no rompimento que acontece no gráfico diário. Tá? Então, essa é uma forma de utilizar essas análises, tá bom? CHFJPY. Aqui é o seguinte, esse cara foi um dos que causou grande tristeza e dor, né, para as pessoas desde 2020, devido à sua quase infinita tendência de alta. Ele começou lá em 2020. Subiu muito e agora parece que está querendo retomar a estrutura de alta. Desde faz um ano, mais ou menos, que ele lateralizou um pouco, a gente pode observar aqui, em julho de 24, junho e julho de 24, então fez uma estrutura bem forte, retração, mas agora, essa semana, ele começou a mostrar o rompimento dessa região de resistência bem marcada no gráfico diário. Eu não apostaria contra esse cara, tá? Eu não entraria vendido aí de jeito nenhum, porque CHFJPY é, de fato, um par diferenciado quando se trata de direção, enfim. Nos últimos 5 anos ele tem mostrado direções muito persistentes, e aí pode ser problema para alguns estilos operacionais, tá? Então é sempre que a gente pensa em um mercado em um comportamento cíclico, o mercado sobe, desce, sobe, desce. Todos fazem isso. Porém, existem alguns que eles sobe muito mais do que os outros. É por isso que os ativos são diferentes. A retração às vezes é pequena e aí ele sobe mais um montão e etc. Então, tem que ajustar isso, tá, para o seu próprio ativo também. Então, CHFJPY rompendo para cima dessa resistência, cara, não é pouca coisa, eu diria, para prestar atenção em como o mercado vai fazer esse rompimento aqui, porque pode, de fato, entrar em uma estrutura de alta e buscar a máxima anterior, tá? EURALD, estrutura predominante de alta, a gente pode observar, fez um movimento de alta forte por aqui, retração. Agora, essa semana, ele conseguiu romper essa região de resistência aqui, ó. Essa região de resistência, tá? E isso já mostra pra gente entrada de força compradora. Então, dependendo de como ele fizer uma retração, esse ponto pode funcionar como suporte ao longo dessa semana, de 16 a 20 de junho, tá? De 2025. Eu não vou falar todos os pares, ok? Vou fazer mais uma análise do ouro e do Bitcoin, e aí a gente encerra esse vídeo, e aí no próximo vídeo, no próximo dia, a gente continua, né, com essa análise. No caso do Bitcoin, conseguimos ver como ele está tentando romper essa região de resistência, que é a máxima histórica do Bitcoin, aqui na casa de 109 mil pontos, 109 mil dólares mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui, 111, né? Chegou a 111 agora, esses dias. Ela está tentando, ainda não temos evidência de rompimento. Ainda não aparece evidência de rompimento do Bitcoin, porque o preço passou para cima brevemente da máxima, mas ele voltou e fechou abaixo. Agora, essa faixa inteira aqui do Bitcoin é uma faixa de decisão importante, tá? Pode ser que ele fique um pouco aqui lateralizado, e se ele romper, ele pode sim retomar a estrutura de alta, e aí, cara, buscar 120, 130 e assim, é basicamente o Bitcoin, a gente não sabe até onde ele vai. O fato é, nesse momento, temos uma tentativa de rompimento. Isso é o fato, tá? No Bitcoin nesse momento, uma tentativa. E isso deve chamar atenção. Para quem está esperando, às vezes, possibilidade de compra, se o rompimento aqui se concretizar, se mostrar verdadeiro e etc., de acordo, né, com a análise técnica, e é claro, acompanhar também análise fundamentalista do Bitcoin, enfim, então a gente pode ter uma nova estrutura de alta. E mais especificamente, se ele romper para baixo desse ponto aqui, ó, foi uma região de suporte importante para o Bitcoin. Se ele romper para baixo desse ponto, tá, eu diria que aí ele pode voltar aqui para casa dos 80, 90 mil dólares. 88, 89 mil dólares, mais ou menos, tá? Mas essa região aqui é a região mais importante. Rompeu para cima com força, cara, a tendência a continuar. Rompeu para baixo com força, ele pode vir buscar 89 mil dólares e talvez até aqui embaixo, né, 75, 76. Eu sei que a galera que é apaixonada no Bitcoin acaba não gostando quando se faz análise falando de possível retração. Mas a minha dica para você é, não se apaixone por nada. Tá? No mercado financeiro você usa as coisas. Então não se apaixone por Bitcoin nem por nada, tá bom? E por último,
O ouro. Bom, conseguimos ver ouro em estrutura de alta fortíssima, já bastante antiga, né? E aqui na casa de $3.400 mais ou menos. E cara, o que acontece com o ouro é o seguinte: estamos vivendo em um período de tensão no planeta, no mundo, tá? Irã, Israel, Rússia, Ucrânia, Índia, Paquistão, esses dias, protesto nos Estados Unidos, enfim, a coisa parece que tá ficando tensa. E aí, é claro, os investidores correm para os ativos que são vistos como seguros, tá? Proteção de valor, né? Como o ouro, por exemplo, algumas moedas e etc. Até o Bitcoin, sim, também já é visto em grande parte como mecanismo de proteção. Então, é claro, a tendência pode continuar no ouro, especialmente se ele romper para cima dessa região de resistência aqui no gráfico diário, tá bom? Basicamente é isso para esse vídeo. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e o seu comentário também. Eu sempre faço vídeos respondendo perguntas que vocês me fazem, tá? Vocês deixam aqui no comentário e eu vou lá e respondo, faço um vídeo para responder. Então, a sua pergunta é importante porque me orienta para fazer mais material, mais vídeos a respeito do mercado financeiro. E amanhã teremos vídeo novo aqui no canal. Forte abraço, fique com Deus, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. E se você tiver interesse em entender sobre a mentoria Legacy, processo de formação absoluto desde o começo até a consistência com ferramentas técnicas, método e métricas, clica aqui embaixo, você vai entender como funciona a mentoria. Um abraço, fique com Deus e até mais.